O assunto que eu vou estar compartilhando nesse vídeo de hoje é sobre o idioma turco. Como que eu faço para estudar, que tipo de material eu utilizo para estar estudando, aplicativo, vídeos, videoaula, como que eu estou me dedicando a aprender idioma. Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia, você está no canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos. O assunto que eu vou estar trazendo hoje, como eu falei, é sobre o idioma turco. Se eu já aprendi, como que eu aprendi, como que eu estou aprendendo, quais são os recursos que eu utilizo, se eu frequento uma escola. Então, antes de ir ao assunto de hoje, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no meu canal a estar se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho, participando dos comentários, deixando seu feedback e se quiser compartilhar com algum amigo que você acha que vai ser útil, eu agradeço. Então, faz 2 anos que eu estou na Turquia, né? A Turquia, quais são os idiomas que são falados na Turquia? Turco. Isso, óbvio, todo mundo sabe. Porém, o inglês, o espanhol, ele ainda é pouco explorado no país. Quando eu falo pouco explorado, são poucas pessoas que falam inglês e espanhol, além do idioma nato. Então, para nós que somos brasileiros, nós temos 2 saídas: aprender o turco ou aprender o turco, porque não são todas as pessoas que vão se comunicar com você no inglês ou no espanhol. Então, tem que aprender o turco. Quando eu cheguei, eu não sabia praticamente nada além da famosíssima palavra aşkım, né? Quer dizer amor. İyi geceler, boa noite. İyi akşamlar, que é boa noite até após as 7 horas, até antes do virar a madrugada. Günaydın, que é bom dia, né? Então, assim, ó, o básico do básico do básico eu sabia, muito básico. Mas isso não é o necessário para se comunicar com pessoas que não falam outro idioma. Eu tive que realmente me rebolar nos 30 para aprender. Sei tudo? Não. Domino o idioma? Não. Estou no avançado? Não. Porém, eu continuo estudando para que eu consiga realmente chegar aonde eu quero, que é o meu objetivo de falar fluentemente o idioma, inclusive com sotaque, como se fosse turca. Então, o que eu fiz? Eu cheguei, né? Comecei a buscar no YouTube vídeos voltados para ensinamento do idioma, porém, de português para turco, são poucos os vídeos que tem. Eu me lembro que eu assistia do Biel, né? Ele nem faz mais vídeo desse conteúdo, eu acho que nem tem mais o canal, mas eu comecei por ele, fui aprendendo aos pouquinhos. Depois eu comecei a buscar mais, só que eu encontrei só no idioma espanhol pro turco. E a maioria das pessoas que não sabem do Brasil, nós falamos português, não falamos espanhol. Mas as pessoas acham que a gente fala espanhol, talvez por ser um pouco parecido. Porém, a gente consegue entender. A gente não fala, mas entende o que os espanhóis ou castelhano falam. Então, eu comecei a pegar esses vídeos, assistir todos os dias, com caderno, lápis e caneta, e tudo que ia sendo falado na explicação de como que fazia a construção das frases, o que era determinado objeto, a tradução, eu ia anotando. Assistia, pausava e anotava. Depois eu passei para aplicativos, que eu vou estar compartilhando
alguns deles que eu acho bem interessante para quem quer aprender não só o idioma turco, como o inglês, espanhol, tantos outros idiomas que tem, que hoje, gente, praticamente não é impossível de você aprender o idioma. Vai depender da sua força de vontade, vai depender do seu interesse, vai depender da sua necessidade, né, para que você vai querer. Então, assim, ó, existe tanto na internet quanto aplicativo gratuito, que a gente não paga absolutamente nada. Lógico que, se você quiser um recurso mais avançado, as ferramentas, aí você paga. Mas, caso contrário, ali o gratuito já é o suficiente. Então, eu comecei a baixar aplicativos como o Duolingo, que inclusive esse Duolingo ele é gratuito. Ele ensina não só o idioma turco, como o espanhol, francês, italiano, praticamente todos os idiomas falados pelo mundo afora, esse aplicativo ensina. Baixei esse aplicativo, baixei outros daqui mesmo, da Turquia, que é voltado para ensinamento de crianças, né? Porque assim, ó, para que você possa entender, por onde que começa a estudar o idioma turco? É diferente do inglês, como outros idiomas. Não todos que eu não conheço também, mas o principal para você começar a aprender o idioma turco tem que começar pelo alfabeto. Por quê? Existe diferença no alfabeto, existe 4 vogais diferentes de pronúncia, que tem a trena, que são aqueles 2 pontinhos em cima, e você tem que fazer biquinho, assim como em inglês, para pronunciar algumas palavras você tem que fazer biquinho, né, para que o som saia original, saia de forma correta, porque senão, por exemplo, o O fica com som de O, o U com som de U. Existe a letra I sem o pontinho em cima, que é E. Então, você tem que fazer esse gesto aqui para poder sair exatamente. O M tem um som diferente. Então, assim, ó, começa pelo alfabeto. Por exemplo, uma palavra que eu não sabia a pronúncia do alfabeto, eu achava que era igual o A, E, I, O, U, B, C, D, se escreve Rica Ederim. Rica Ederim. Eu falava Rica Ederim, até então não sabia que o C tinha o som de J, então é Rica Ederim, entre outras palavras. Então, realmente, para você que quer aprender o idioma, que está vendo esse vídeo, começa pelo alfabeto. Vai com paciência, vai devagar, números, cores, objetos de casa, membros da família, que é muito interessante porque aqui na Turquia existe muita diferença quando você vai se relacionar a determinados membros da família. Por exemplo, se tem, não é que nem a gente, tia e tio, independente se é de mãe ou de pai. Não, aqui na Turquia existe o tio por parte do pai e tio por parte da esposa. É uma confusão que é complicado de entender no começo, mas depois a gente leva o jeito. Então, existe o tratamento para tios, irmão do meu irmão e irmão, por exemplo, do meu marido ou da esposa, entendeu? Então, isso é muito importante. Meses, estação do ano, dias da semana, horas. Então, assim, ó, aquilo que é o básico que você precisa para viver no seu dia a dia, para se comunicar com as pessoas. Esse aplicativo ajuda bastante porque é voltado para ensinamento de crianças, né? Crianças aqui na Turquia, elas só vão para a escola a partir dos 6 anos de idade. Elas, até esse determinado momento, elas são educadas em casa, né? Os pais colocam, tem videoaula na televisão fornecida pelo governo, né? Que é voltado para crianças e também para os jovens e adultos. Então, eles assistem bastante vídeos já em casa, já vai aprendendo ali e, lógico, a comunicação com os pais. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me dedicar nessa questão muito do aplicativo, né? Como eu falei, o aplicativo ele traduz, ele te mostra o nome dos objetos de casa, né? Conjugação dos verbos, os adjetivos, substantivos, construção de frases, perguntas,
como você cumprimentar pessoas mais idosas, porque existe uma diferença de cumprimento para os jovens e os idosos, é formal e informal, né? Aonde vai cada frase, a palavra, a frase de tempo, o verbo, né? Existem regras e fora os sufixos que são adicionados às palavras que elas vão crescendo, na verdade. Então, dá no começo um nó na nossa cabeça, mas não é impossível. Mas, uns meses atrás, eu praticamente relaxei, né? Às vezes pessoas falam assim, tipo, você não vai aprender, você não aprende, né? E isso acaba entrando no seu ouvido e acaba atrapalhando o seu desempenho, a sua força de vontade de aprender. E aí eu comecei a deixar de lado os aplicativos, comecei a deixar de lado os vídeos do YouTube, ou seja, parei de estudar. O meu vocabulário foi a zero, ficou pobre. Porque se você não aprende palavras novas, a tua comunicação vai empobrecendo. Então eu não aprendi palavras novas, meu vocabulário estagnado. Ou seja, não aprendi nada e aí foi dificultando mais ainda a minha comunicação, né? Porque as pessoas que estão ao meu redor, como eu falei, não falam outro idioma, não falam inglês, não falam espanhol, só falam turco. Então eu sou obrigada a aprender realmente o idioma, e até porque não é questão de obrigatoriedade, de obrigação, é que realmente eu quero. Assim como eu estudei um tempo atrás o inglês e japonês, e não foi impossível, porque eu me dedicava realmente, porque eu queria aprender, então eu estudava todos os dias, fazia a lição todos os dias, praticamente acordava e dormia estudando, e consegui aprender o que naquele tempo eu estudei. Com o turco não vai ser diferente. Só que, para você que está aprendendo o idioma, tem que deixar de lado a vergonha, o medo, a insegurança, porque isso atrapalha e muito. Ai, será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando errado? Mas aí a pronúncia. Mas isso e aquilo. Não. Se você se dedicar bastante, a separar pelo menos 1 hora do dia para realmente estar estudando, assistindo vídeos, acompanhando através de aplicativo, fazendo exercícios, treinando a sua audição, não tem como você não progredir no aprendizado. O que não pode é fazer como eu fiz, né? Parar, desanimar, deixar tudo de lado, e aí foi praticamente 2 anos perdido, porque eu já poderia estar falando muito melhor. Não digo assim, dominar o idioma, mas poderia estar com um vocabulário muito melhor do que eu tenho hoje. Mas nunca é tarde para você começar de novo. Então, foi onde eu decidi realmente a voltar a estudar. Então, estou separando. O que eu faço? Primeiro, eu faço as coisas de casa, né? Organizo, limpo. E depois que já está tudo pronto, tudo feito, eu venho, me separo num lugar onde tem silêncio, né? Que isso é muito importante também. Não ficar, tipo, próximo de televisão ligada ou com rádio ligado, porque isso acaba atrapalhando na sua concentração. Então, eu venho para cá, para a sala, onde eu fico sozinha, pego os livros, assisto os vídeos, vou anotando, né? Então, realmente tem que ter muita dedicação, muita força de vontade, prestar bem atenção, abrir bem os ouvidos para ouvir as pronúncias. Melhor ainda, se for com fone de ouvido, porque aí não entra interferência externa, né? Outros barulhos. E é mais fácil para você captar o som do idioma, porque é muito bonito. É um som diferente, né? Tem uma harmonia. Na verdade, o idioma turco é cheio de harmonia. Por isso que existe o sufixo. E esses daqui, como eu falei, são os livros, né? Que eu comprei. Eu ganhei de presente quando teve uma feira do livro aqui na cidade, no shopping, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4. Eu comprei o 3 2 vezes e os maiores. E esses livros aqui, como eu falei, ele contém palavras cruzadas, tem de tudo um pouco, matemática, tem histórias dela, assim, para você fazer, né? Então, é muito útil. Os meus cadernos, né? Os aplicativos
e o YouTube, que me ajuda muito. Então, não existe mais, como é que fala? Desculpa para não aprender o idioma. E, principalmente, se você é mais jovem, ainda se torna mais fácil, porque a tua memória não tem muita informação acumulada. É mais fresca, é mais fácil de gravar, de memorizar, de aprender rápido. Mas não desanima diante das dificuldades, porque realmente não é fácil, exige muita dedicação, exige muitas vezes muita renúncia, sabe? Você poderia estar fazendo alguma coisa e na verdade você abandona aquela coisa para poder estudar. Então, é assim que eu estudo, não frequento escola, não frequento escola de idioma, eu estudo sozinha em casa, através dos aplicativos, através do YouTube. Aqui me ajuda também muito na questão da audição das palavras, porque os noticiários, novelas, tudo é no idioma turco. Então, eu vou ter que aprender de qualquer jeito, ainda mais com a minha força de vontade, né? Que ajuda também bastante, a dica é você acompanhar a música com a letra, ou seja, eu tô escutando a música no YouTube, aí eu já vou para aquela parte onde tá toda a letra da música e vou acompanhando com fone de ouvido, para eu escutar bem as palavras pronunciadas, para quê? Para que eu melhore na pronúncia quando eu for falar. E sem medo e sem vergonha, que aí você avança. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e participa nos comentários. Teu feedback é muito importante para a melhoria do meu canal. Espero você no próximo vídeo. Beijo no coração. Fui!